Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as multidões perguntavam a João: que devemos fazer? João respondia: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também para o batismo cobradores de impostos e perguntaram a João: Mestre, o que devemos fazer? João Batista respondeu: não cobreis mais do que foi estabelecido. Havia também soldados que perguntavam: e nós, que devemos fazer? João respondia: não tomeis à força dinheiro de ninguém, nem façais falsas acusações, ficai satisfeitos com o vosso salário. O povo estava na perspectiva e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso João declarou a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Ele virá com a pá na mão, vai limpar sua eira e recolher o trigo do celeiro. Mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. E ainda, de muitos outros modos, João anunciava ao povo a boa nova. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Exultai cantando alegres, habitantes de Sião, porque é grande em vosso meio o Deus Santo de Israel. Exultai cantando alegres, habitantes de Sião, porque é grande em vosso meio o Deus Santo de Israel. Exultai cantando alegre, alegrai-vos sempre no Senhor. Meus irmãos e irmãs, esse é o convite da liturgia desse fim de semana. A igreja tira o roxo, coloca o róseo para dizer: estamos próximos, precisamos mais do que nunca olhar para a vida interior e nos preparar, porque aquele que veio voltará. Vejam que então a liturgia deste 3º domingo do Advento é um convite jubilar, é um convite de festa, para que a gente perceba a necessidade da alegria, não uma alegria qualquer, a alegria de quem fez a sua experiência com Deus e deseja celebrar bem o Natal. E para isso, ouvíamos na primeira leitura de Sofonias, ouvíamos também no Salmo, ouvíamos também na segunda leitura, o quanto é importante nos alegrarmos no Senhor. Mas diante disso, a gente olha para o Evangelho, que nos traz aí uma pergunta muito interessante: o que devemos fazer? Por 3 vezes, para 3 tipos de pessoas que procuraram João Batista, ele foi orientando atitudes de vida. Importante a gente tomar nota que enfeitar os nossos lares para o Natal é fácil. Participar de festas e confraternizações também é fácil. No entanto,
preparar o nosso interior e sermos obedientes àquilo que Deus espera de nós, isso exige um pouquinho. E não é tão fácil assim. Portanto, a liturgia de hoje, ao mesmo tempo que nos aponta a alegria da proximidade do Natal, vem nos orientar para olharmos para as nossas atitudes de vida, conforme a nossa condição, conforme o nosso trabalho, conforme as relações estabelecidas com outras pessoas, precisamos nos lapidar, para não sermos nós aqueles que, quando voltarem ao Senhor, estejamos despreparados. Vejam que primeiro, as multidões se aproximam de João Batista e perguntam: o que a gente deve fazer? A resposta, na verdade, de João Batista, ela toca na nossa experiência relacional. O que a gente deve fazer? Caridade. Ele vai dizer: façam o bem. Se você tiver 2 túnicas, dê uma. Alimento, se você tiver, partilhe. Porque, na verdade, esse é um sinal de que nós somos diferentes dos outros. Nós, cristãos, não vivemos a prática do egoísmo, da avareza, da indiferença e do fechamento no que diz respeito ao outro. Pelo contrário, a nossa prática é exatamente dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, praticar obras de misericórdia. Isso vale para todos. Por isso que a multidão pergunta a João: o que devemos fazer para ser batizado, para vivermos o seguimento e a conversão? Primeiro, vocês precisam praticar o bem e também serem caridosos. Depois se aproxima de João Batista o grupo dos cobradores de impostos. Quem eram esses cobradores de impostos? Eles eram, na verdade, pessoas que trabalhavam a serviço do império, porque eles recolhiam os tributos para mandar, para sustentar todo o luxo do império, do imperador e assim por diante. Os povos que eram subjugados tinham que manter esses tributos, altos tributos, em dia. Então, eles chegam querendo o batismo, querendo uma nova vida, e perguntam a João, no estilo de vida e na profissão deles, o que nós, cobradores de impostos, devemos fazer. A resposta de João Batista: não cobreis nada mais do que foi estabelecido. Ou seja, os cobradores de impostos, eles poderiam, por exemplo, reclamar do que recebiam, eles poderiam achar que tinham direito de mais, portanto, eles podiam cobrar imposto a mais, lesar as pessoas mais do que já eram lesadas. Então, a atitude que João recomenda é uma atitude que diz respeito ao ato profissional, à ética profissional, e vai dizer a eles: cobrem aquilo que deve ser cobrado, nada mais. Esse nada mais seria para ficar com eles. De repente eles poderiam dizer assim: ô João, todo mundo faz, né? Por que eu não posso fazer? Na minha profissão, todo mundo tira aí um ilícito. João é muito claro em dizer: cobre aquilo que é justo. Depois chega mais um grupo, que é o grupo dos soldados. Os soldados então chegam a ele, desejosos de conversão, e perguntam: e nós, o que devemos fazer? João, agora olhando para a condição dos soldados, vai dizer: olha, não tomem dinheiro à força das pessoas, nem façam falsas acusações. Fiquem satisfeitos com os seus salários. Aqui, na verdade, os soldados, eles eram muitas vezes
testemunhas em juízo, e por isso eles subornavam as pessoas, dizendo a elas que se desse dinheiro a mais, eles fariam depoimento a favor delas, ou na verdade o contrário disso, se elas não dessem, eles a acusariam. Vejam, mais uma vez, tocando naquilo que é ética profissional. Então, eles perguntam: o que nós devemos fazer? E João é muito pontual: viva a justiça, faça a justiça, faça aquilo que tem que ser feito. Não minta, não suborne, não engane, não dissimule. É isso que, na verdade, João está orientando. Aí, vejam que, em seguida, as pessoas ouvindo a fala de João, elas começaram a se encher de esperança, pensando que ele era o Messias, porque a fala dele era uma fala de mudança de vida, era uma fala de chamado à conversão. Aí João para tudo e diz: escuta o que eu vou dizer a vocês. Eu batizo com água, não sou eu o Messias. Virá aquele que eu não sou digno nem de desatar as sandálias. Esse batizará em espírito, no fogo e em espírito. Aqui a gente precisa entender que desamarrar as sandálias era a prática dos escravos. Quando seus patrões chegavam do trabalho, eles desamarravam as sandálias e lavavam os pés deles. Então o que o João está querendo dizer? Jesus, o Messias, o esperado, o Cristo, aquele que vai vir é tão maior do que eu não sirvo nem para ser escravo dele. E eu batizo com a água, ele fará muito mais do que eu. Aqui a gente precisa entender a diferença do que João fazia, que era um batismo ritual, um rito externo, e o que Jesus vai fazer. Jesus, ele batiza em espírito, porque o espírito é muito mais do que um rito, é na verdade algo que toca dentro da pessoa. A água tem símbolo de purificação, mas o fogo, mais do que isso, além de purificar, incendeia, aquece, transforma. Então a grande diferença é: eu estou batizando para que vocês se convertam, é um rito. No entanto, virá aquele que vai batizar vocês de dentro para fora. O início era: viva os mandamentos, aquilo que está na pedra da lei mosaica. No entanto, Jesus, muito mais do que isso, no Espírito Santo, vai inscrever os mandamentos no coração humano. Então vejam, o que nós estamos falando não é de coisas externas, mas de atitudes internas, de pecados de estimação que a gente carrega, de atitudes que não convêm a quem segue a Jesus Cristo, de ações que são contrárias àquilo que o Senhor nos ensina. E isso, gente, é a gente que tem que transformar, é a nossa escolha de vida, as nossas opções, aquilo que a gente de verdade vai assumir como modo de viver. E aí então, João, depois de orientar que Jesus, o Messias, está próximo, ele vai dizer o seguinte: ele virá com a pá na mão. É um símbolo interessante, Imaginem Jesus com a pá na mão. Mas para quê? Para limpar a eira e também colocar os trigos no celeiro. É interessante que naquela época, para limpar o trigo, ficar somente o grão, eles lançavam para o alto em peneiras e as palhas iam se esparramando, iam se espalhando, A palha ficava no chão, então os trigos iam para os celeiros e vinham as pessoas com a pá, recolhiam aquilo e punham fogo na palha, porque a palha não serve para coisa nenhuma. O trigo serve como alimento, a palha do trigo para nada. Ou seja, o que ele está querendo dizer?
ele vai recolher o trigo, ou seja, aquilo que é bom, aquilo que é justo, aquilo que é verdadeiro, e aquilo que não serve para nada vai ser jogado no fogo. Ou seja, se as minhas atitudes estão incondizentes e não servem para nada para o reino de Deus, eu tenho que tomar cuidado com essa pá, porque de repente ela me recolha e me jogue no fogo eterno. Então isso, na verdade, gente, não é para a gente entrar em desespero nem ter medo. Isso é uma exortação para que a gente mude de vida, para que a gente assuma um novo estilo de viver. Como eu disse, enfeitar a casa é fácil, pendurar bola de Natal é fácil, acender o pisca-pisca, facinho. Agora, a proposta é muito maior do que essa, é mudarmos de vida, é termos novas atitudes, é agirmos no Espírito Santo, é perceber que a nossa vida precisa estar transparente diante de Deus. Pode ser que ninguém veja, mas de Deus a gente não esconde nada. Portanto, estar transparente é estar pronto para o dia que Ele vier e a gente se apresentar a Ele de coração em paz. Que Deus nos abençoe e que a gente aproveite a proximidade do Natal para tomarmos novas atitudes e fazermos novas escolhas conforme Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.